Boa tarde. Ué, peraí, são 45? Tô brincando aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado por estar aqui no sábado à tarde. A gente trabalha em São Paulo, mas é de Fortaleza, cearense. Então, a gente sabe como é difícil, numa praia dessa, num sol desse, estar aqui. Então, parabéns. E vai ser difícil fazer uma palestra depois da brilhante palestra do professor Salomão, mas eu queria agradecer aqui ao pessoal do Jus Brasil. E, principalmente, eu queria aqui agradecer ao Rafael, mas os slides, pode colocar aqui. Vamos lá. E para poder começar, eu queria contar um pouco da historinha, até para facilitar aqui, de como eu conheci o Jus Brasil. Uma das minhas funções como advogado no escritório Opus Blum, junto com o professor Caio, é censurar a internet. É remover conteúdo da internet. Muitas vezes eu não me orgulho muito disso, mas eu tenho que admitir minha culpa, que eu conheci o Jus Brasil, dizendo para o Jus Brasil tirar conteúdo da internet. E aí, em 2011, em fevereiro de 2011, enviei um e-mail para o Jus Brasil, uma cliente que estava horrorizada porque o seu nome estava na internet. O Jus Brasil tinha indexado e o seu nome estava aparecendo lá no resultado de busca do Google, e ela, indignada com isso, por questões éticas, o nome dela foi retirado daqui, fingiu, não admito isso. E aí, enviamos a notificação para o Jus Brasil, dizendo, por favor, você tem que tirar o nome da nossa cliente. E o Jus Brasil foi lá, de maneira rápida, respondeu, atendemos ao vosso pedido, mas esclarecemos, contudo, que o Jus Brasil apenas replica, fiel e automaticamente, as informações públicas nos diários oficiais do país. Não editamos, não produzimos, nem revisamos conteúdo. E essa foi a forma como eu conheci o Jus Brasil. Foi determinando que a empresa que apenas coleta os dados da internet, não cria nada, que apenas indexa, assim como o Google, retirasse a informação que era pública, que havia se originado num diário oficial e que, pelo princípio da publicidade, deveria estar acessível à população. Mas, por questões, e aí fiquei amigo do pessoal, e aí que agradeço ao convite, que me proporcionou, inclusive, estar aqui. Mas é engraçado, vamos falar um pouco sobre essa questão de remoção de conteúdo. O Brasil é um Estado democrático de direito e que a liberdade de expressão é um direito fundamental previsto aqui no artigo 5º, inciso 4 da Constituição e também em outras cláusulas do texto constitucional, só que nós somos, há anos, campeão mundial de pedido de remoção de conteúdo na internet. Para nós termos ideia, no ano de 2012, o Brasil pediu para remover 224 conteúdos diferentes na internet, e no mesmo ano, a China pediu 3. Essa diferença, eu sempre me pergunto, por que um país onde deve prevalecer a liberdade de expressão, tem esse viés de tentar remover tanto conteúdo. E aí, para isso, eu vou contar um casozinho aqui. Vamos lá. Nosso querido amigo aqui, Rubens Barrichello, um dia, ele teve uma comunidade contra ele criada no Orkut. Aqui tem... Quem aqui usou Orkut? Levanta o braço. Acho que daqui a uns anos eu vou ministrar essa palestra, ninguém vai mais ter usado o Orkut. Mas o Rubinho Barrichello, ele um dia estava no Orkut, colocou o nome dele e achou uma comunidade contra ele. E essa comunidade, o professor Breno comentou ontem que ele achava que era inconstitucional você determinar que seria injúria, difamação, falar a verdade. E aí tinha uma comunidade dizendo, eu odeio Rubinho Barrichello. Falava bem assim, você odeia o Rubinho, acha o cara medíocre, então essa é a sua comunidade. Existem carros que realmente correm na Fórmula 1. Existem 4 carros que realmente correm na Fórmula 1, o cara chega em quinto. Alguma vez ele fez uma largada que prestasse, o cara é demais, perde no mínimo 2 posições sempre. Isso só não acontece quando ele larga dos boxes. E o Rubinho Barrichello, indignado, chateado, chorando, ele até no acórdão, ele fala que ao ver essa comunidade ele chorava de indignação, falando isso contra a imagem dele.
ele entrou com um processo contra o Google. E nesse processo ele pedia o quê? Que o conteúdo fosse removido e dizia que o Google deveria pagar uma indenização por danos morais, porque permitiu a criação e a veiculação do conteúdo que ofendia a sua imagem. E ele dizia que o Google, só pelo fato de ter permitido isso, deveria ser responsável pelos danos morais e pagar. Foi obtida a liminar e o conteúdo foi removido e, eventualmente, ele conseguiu a indenização. E aí, uma coisa que a gente tem que se perguntar aqui, será que o Google, será que o intermediário, ele deveria ser responsabilizado por um conteúdo gerado por um usuário? Será que o Google ele teria condições de evitar colocar esse tipo de conteúdo na internet? Será que o YouTube teria condições? Será que o Facebook teria condições? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, vamos construir esse pensamento aqui. O Rubinho Barrichello, nesse caso, ele conseguiu eliminar, o conteúdo foi removido e, imediatamente, aconteceu isso aqui. Barrichello, apaga que eu faço outra. E essa é uma característica muito grande da internet. É muito difícil conter a quantidade de informações que são produzidas na internet. Para nós temos uma ideia, a cada minuto são colocadas mais de 100 horas de vídeo no YouTube. E se existe uma ordem judicial, uma determinação judicial para remover o conteúdo da internet, como é que ficaria a possibilidade da criação de novo conteúdo? Será que o Google, no caso, o Barrichello dizia que ele liberou, ele permitiu a veiculação desse conteúdo ofensivo, ele teria como evitar a criação dessa nova comunidade? Como é que ele faria isso? Ele teria que colocar um filtro, ele teria, toda vez que tivesse a comunidade com o nome Barrichello, essa comunidade não poderia ser criada. Ou então, teria que ter uma pessoa analisando previamente todo esse conteúdo. Mas, como é que eu vou fazer essa análise? Será que eu tenho gente suficiente? Será que a parte técnica permite? Imagina ter que analisar previamente todo o conteúdo que é colocado na internet. Não só é inviável por número de pessoas, seria inviável por número de pessoas, mas também seria subjetivo. A comunidade, que o Rubinho Barrichello disse que ele chorava à noite com seu filho quando olhava e se sentia ofendido, para muitos de nós pode não parecer tão ofensiva. E ele teria que, toda vez, ficar verificando. É tanto que essa ideia, com essa conotação de que o Google, os intermediários deveriam controlar a internet, deveriam ter alguma ferramenta para analisar previamente esse tipo de informação, que o próprio STJ, numa decisão do ministro Salomão, disse que se o Google criou esse monstro indomável, ele deveria, de alguma forma, ter ferramentas para evitar a veiculação desse tipo de conteúdo ofensivo. Mas aí, quero chegar aqui a uma conclusão com vocês. Quando a gente fala de direito digital, quando a gente fala desse tipo de discussão, existe uma expressão que é do not shoot the messenger. E aí eu faço a pergunta, o carteiro, se ele eventualmente chega na sua casa, uma mensagem, uma carta com conteúdo ofensivo, vamos até falar aqui algo bem claro, com conteúdo de natureza terrorista. Será que o carteiro, ele deveria ser responsabilizado porque chegou na sua casa uma carta com conteúdo terrorista? Qual é a função do carteiro? Ele pode, vamos lá, o carteiro, ele pode ler o conteúdo da carta? Sim ou não, pessoal? Não. Por que ele não pode? Só porque no Brasil existe uma lei que veda ele ler o conteúdo dessa carta? Mas vamos imaginar que não existisse essa lei. Se não houvesse essa lei no Brasil, essa vedação constitucional, para que o carteiro, vedando o carteiro, lê o conteúdo da mensagem. Será que o carteiro poderia ir lá, abrir a carta, ler a carta, as confidências de amor, ou uma ameaça terrorista, e depois que ele leu a carta, ele ia e entregava? O carteiro poderia fazer isso mesmo se não houvesse lei? Vocês gostariam que o carteiro lesse as suas mensagens, as suas cartas? Não. Mas por quê? Não é função do carteiro, não está nas suas características, não é inerente à sua atividade ler o conteúdo das cartas.
Não é. A função do carteiro é simplesmente entregar a mensagem do remetente para o destinatário. É essa. Ponto. Ele não pode fazer nada além disso. Se ele fizer, ele está, no Brasil, não só violando uma lei, mas está indo de encontro à própria natureza da sua atividade. E por que é diferente entre os intermediários da internet? Por que seria diferente entre uma plataforma como o YouTube, que somente permite colocar o conteúdo lá e não faz essa análise prévia? Será que ela deveria fazer esse tipo de análise prévia? E aí, por muito tempo, no Brasil, vou entender que essa análise prévia não só deveria ser feita, como o intermediário ele deveria ser responsabilizado, ele deveria pagar só porque permitiu a veiculação do conteúdo supostamente ofensivo. E aí, empresas como o Jus Brasil, e aí foi quando eu fiquei amigo, pessoas como o Rafael, vou falar aqui os apelidos, como Bigode, como Coxa, como LP, em que a gente discutia muito que o Jus Brasil ele recebia notificações, ele recebia processos judiciais, dizendo que o Jus Brasil foi lá, só porque ele indexou um conteúdo do Diário de Justiça, do Diário Oficial, um conteúdo público, acessível a qualquer pessoa, e agora eu podia colocar meu nome no Google e estava lá como primeiro tópico no Jus Brasil, porque normalmente uma pesquisa jurídica no Brasil, o primeiro link que você tem é o Jus Brasil. E durante muito tempo dizia, o Jus Brasil tem que ser responsável. Ele tem que pagar danos morais só porque o meu nome, num processo, apareceu no Jus Brasil e qualquer pessoa pode acessar. E aí essa construção mudou, essa jurisprudência mudou, até que um dia, numa decisão paradigmática do STJ, a ministra Nancy Andrini falou que o dano moral não é com a mesma ideia do carteiro, não é parte inerente, não é função do intermediário, do Jus Brasil, do Google, do Facebook e outros, analisar previamente um conteúdo. Se o fizesse, não só ele estaria vedado, porque poderia ser um ato de censura, não caberia ao intermediário fazer essa análise prévia. E por isso, e por essas e outras, com essa mudança de entendimento, que casos como esse, como a da nossa querida Xuxa, o Google não foi responsabilizado por permitir pesquisas com o nome dela que veiculava algum conteúdo duvidoso. Para quem não sabe, a Rainha dos Baixinhos, né? Aquela que fez, a Rainha dos Baixinhos, ela fez um vídeo, quando ela era mais jovem, em que supostamente ela tinha um tipo de relação que hoje ela não está feliz, ela se arrepende de ter feito isso. E ela entrou com um processo dizendo que o Google deveria retirar qualquer referência na sua máquina de pesquisa ao seu nome ligado a esse vídeo. E tentou várias e várias instâncias que o Google fosse responsabilizado. Não só que ele removesse tudo isso, como ele também pagar eventuais danos morais por permitir essa ligação do nome dela com o vídeo. E por instância atrás de instância atrás de instância, a rainha dos baixinhos não conseguiu fazer isso. E aí, devido a esse tipo de característica, devido a esse tipo de funcionamento da internet, que talvez pareça incontrolável, mesmo com a ordem judicial determinando remover uma comunidade, outra comunidade era criada, muitas vezes muitos diziam que a internet era uma terra sem lei, era uma terra que não tinha controle. Até mesmo John Powell Berlow, o professor Caio gosta muito e cita nas suas aulas, ele tem um texto dele chamado A Declaração da Independência da Internet, que dizia que a internet era uma zona distante, separada, que não poderia sofrer a influência do Estado, que o Estado não teria autoridade ou competência qualquer uma sobre a internet, que os pessoas da internet, os usuários, nós é que deveríamos autorregular a internet. Bem, não é assim. As leis brasileiras e qualquer lei, até mesmo as internacionais, sempre foram aplicáveis à internet. E agora, mais recentemente, nós temos uma lei específica que regula o funcionamento dos serviços de internet no Brasil, chamado Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, que entrou em vigor em julho do ano passado, foi aprovado em 23 de abril e teve a sua eficácia a partir de junho do ano passado, completou pouco mais de um ano, ele tem dois princípios fundamentais.
que seria justamente a privacidade e a manutenção da liberdade de expressão na internet. O professor Salomão falou muito aqui em princípios, em direitos fundamentais, e até mesmo o novo Código de Processo Civil, ele repete muito do que já existe na Constituição. E parece que uma característica do legislador repetir propositalmente determinados princípios, determinadas normas, determinados atos, para forçar a interpretação nesse sentido. E assim foi como o Marco Civil. Isso determina que todos os atos do Marco Civil da internet, ou seja, o funcionamento da internet no Brasil, ele tem que ter por viés a manutenção da liberdade de expressão e a manutenção da privacidade. Se eu disser que o intermediário, como o Jus do Brasil, como o Google, ele tem que analisar previamente um conteúdo para verificar se ele é ofensivo ou não é, tecnicamente não é viável, humanamente é impossível, mas se eu disser que ele tem que fazer isso, eu poderia estar violando a liberdade de expressão, ou até mesmo a privacidade, ou seja, eu estaria aqui lendo a carta e eu poderia responsabilizar o carteiro. Do not shoot the messenger. Renato, deixa eu fazer uma pergunta, claro, por favor. Eu não sei se está no contexto, se você ainda vai falar sobre isso, mas você mencionou o caso da Xuxa. Será que, em eventual conflito de direitos, você falou que tem direito à intimidade, direito à privacidade, tem também liberdade de expressão. No eventual conflito que parece ter havido nesse caso da Xuxa, ela quis ter garantida a intimidade dela e também, de outro lado, protegeu-se a liberdade de expressão. Então, num cotejo entre dois direitos, eu tenho o direito de ter mantido a minha intimidade preservada, até com base no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, mas também a gente apregou a liberdade de expressão, e lá no artigo 2º, o caput do Marco Civil, ele deixou isso muito claro. Até, eventualmente, se discute a constitucionalidade do caput do artigo 2º do Marco Civil em razão disso, que ele começa dizendo que o fundamento da internet é a proteção da liberdade de expressão, colocando esse direito acima dos demais. Nesse caso da Xuxa, não seria possível tentar suscitar o direito ao esquecimento? O que você acha que a gente consegue falar, que acredito que esteja no contexto disso daí? É complicado falar em direito ao esquecimento, né? É algo que até o professor Breno mencionou na palestra de ontem, mas apenas para complementando aqui o que o professor Caio, direito ao esquecimento seria aquele direito, tem sido muito discutido na Europa, no Brasil, inclusive tem um caso em repercussão geral no STF sobre isso, é o direito que eu, como usuário, teria a remover da internet um conteúdo, a ser esquecido da internet um conteúdo que não me é desejável. E aí seria a ideia da manutenção da privacidade, da intimidade, da honra, versus a liberdade de expressão, versus o direito de acesso à informação. E quando o Tribunal de Justiça Europeu foi analisar o direito de esquecimento, ele levou em consideração que algumas variáveis e que este tem que ser feito no caso concreto. E no caso da Xuxa, eu acho que quero saber o que você acha, professor Caio. O que tem que ser levado em consideração é que a relevância do caso e também o fato dela ser uma pessoa pública. O fato de aquele conteúdo que ela acha ofensivo, talvez não interferisse tanto na vida pessoal dela. Talvez não modificasse, não atingisse tanto o contexto onde ela está envolvida, a sociedade, as pessoas que estão ao seu redor. O que é que você acha? Não, eu que fiz a pergunta, né? Não, mas eu penso que realmente a gente precisa ver no caso concreto. O direito, a beleza do direito é justamente isso, ao meu ver. A gente está diante aqui de uma plateia formada eminentemente de operadores do direito, e a grande beleza do direito é não ter uma resposta certa para todos os casos. A gente não tem uma panaceia quando a gente fala de direito. A gente sempre precisa fazer valer aquele pedaço de papel que é a Constituição, aquele pedaço de papel que é o Marco Civil, diante de um caso concreto. E as evidências do caso concreto, óbvio, divergem diante de cada situação específica. Nesse caso da Xuxa, eu tento concordar com você que o direito ao esquecimento não se aplicava. Se fosse com você? Não, aí eu nunca imaginei fazer um filme desse teor, mas quem sabe. Né? Mas nessa situação, a gente tem dois grandes casos também que estão em discussão envolvendo uma grande rede de televisão que relembraram casos judiciais anteriores. Então, vamos pensar um processo judicial de grande repercussão que aconteceu há 50 anos. Se eu vou lá e faço um filme relembrando esse processo judicial, processo esse que já havia sido encerrado, os autores punidos, as penas já cumpridas, nessa situação, talvez a gente tivesse algo mais claro. Ter em vista já ter sido cumprida a pena por parte dos condenados, nessa situação,
eu ter uma publicidade novamente sobre isso, talvez viesse a reclamar o direito ao esquecimento. Mas ainda nesse caso também eu fico um pouco em dúvida. Então, realmente, é algo que precisa ser visto muito no caso concreto, e se fosse fácil, a gente não estaria falando de colisão de princípios constitucionais. E quando o Marx viu, ele fala em liberdade de expressão, ele quer justamente tentar evitar algumas das práticas. O Marx Civil ele é uma lei principiológica, Lei 2.965 de 14. Ele é uma lei que tenta evitar e coibir abusos. Como alguns aqui que podem ser considerados ou não abusos, como um caso que teve aqui da Folha de São Paulo. Esse foi um caso que era um blog na internet em que eles justamente faziam paródias com notícias. Quem aqui segue aquele jornal Sensacionalista no Facebook? Sensacionalista, demais. As melhores notícias que tem são do Sensacionalista. E a Folha de São Paulo fazia algo similar com as notícias que eram veiculadas no jornal Folha de São Paulo. E, com base em outras leis, e no caso aqui o princípio para a remoção desse vídeo, houve uma ordem judicial determinando a remoção do blog, foi em propriedade intelectual, que violava a marca Folha de São Paulo. E nada mais, nada menos, o conteúdo lá era um conteúdo humorístico. Era um conteúdo que, de maneira alguma, queria diminuir a qualidade das notícias veiculadas ou do sentimento que a sociedade tinha com relação ao jornal Folha de São Paulo. Mas era apenas fazer ironia, crítica, num tom mais ácido de certas notícias, como faz o próprio Porta nos Fundos. Porta nos Fundos, na época das eleições, das últimas eleições presidenciais, ele foi lá e veiculou um vídeo. E eu queria passar aqui o videozinho para vocês. Vamos ver. Eleitor brasileiro, nessa eleição, eu tenho como refém o Marcelo. Se você não votar em mim, eu vou dar um tiro na cabeça dele. Você está até semana que vem para me dar intenção de voto, senão eu começo atirando no joelho do Marcelo, no cotovelo do Marcelo, depois nas costas do Marcelo. Assim que eleito, prometo soltar o Marcelo sem nenhuma sequela e devolvê-lo para a rotina do dia a dia. Até lá, ele fica sob meu comando. Pode confiar, você me conhece. O Brasil sabe que eu nunca roubei, matei e estuprei ninguém sem motivo. Em 98 sequestrei o Marcelo e graças a Deus fui vereador. Agora quero Brasília. 1849, Tião do Fuzil, para deputado federal. Também tenho comigo a mãe do Marcelo, o pai do Marcelo, a irmã do Marcelo e a mulher do Marcelo. Fala aí, Marcelo. Pela família, pela vida, vote em Tião. Para governador Garotinho. E esse vídeo, por mais todo mundo rindo, a função é justamente essa, mas houve aqui o candidato Garotinho, candidato a deputado, ele entrou com processo, e nesse processo ele pedia a remoção do vídeo, dizendo que havia propaganda eleitoral indevida. Bem, eu não entendo o fundamento por que haveria aqui propaganda eleitoral indevida, mas é justamente esse fundamento. Quando a gente vai analisar muitos casos que falam de responsabilidade, que falam de remoção de conteúdo na internet, às vezes são utilizados outros fundamentos que não sejam realmente a ofensa pessoal ou uma análise subjetiva do caso. Como no caso da Folha de São Paulo, que foi utilizado propriedade intelectual. Como no caso do Garotinho aqui, foi dito propaganda eleitoral. Quando, na verdade, da Folha de São Paulo, provavelmente, a Folha de São Paulo não estava feliz com o fato de um site estar fazendo críticas às suas notícias. Como no caso aqui do Garotinho também, que não estava feliz do seu nome, supostamente está veiculado a mensagem pretérita veiculada aqui no vídeo Porta dos Fundos. E, com base nisso, foi criado o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E o artigo 19 ele é inovador. Ele é inovador em muitos pontos, mas ele mudou categoricamente o que os tribunais faziam no Brasil com relação à remoção de conteúdo na internet e com relação à responsabilidade. O que o artigo 19 do Marco Civil da Internet determina é que o intermediário, Google, Facebook, Jus Brasil, Instagram e qualquer outro, ele somente poderá ser responsabilizado civilmente por conteúdo gerado por terceiros, ou seja, por conteúdo que nós geramos, por aquele vídeo que a gente coloca no YouTube, pelaquela foto que a gente coloca no Facebook, o intermediário somente poderá ser responsabilizado se, após ordem judicial específica, ele não removeu o conteúdo. Parece até
banal quando a gente fala. A gente, às vezes, se pergunta, mas, espera aí, por que o intermediário, por que o Juiz do Brasil deveria ser responsabilizado por um conteúdo que ele indexou, que não foi nem ele que criou? Será que não deveria ser mesmo a pessoa que criou, seria o Estado que veiculou aquele nome no Diário de Justiça? Ou então um artigo que foi colocado por alguém, um comentário que foi feito por um usuário? Não deveria ser o usuário, a pessoa que ofendeu propositalmente alguém que deveria ser responsabilizado? Durante muito tempo não era assim. Nós temos processos, só no caso do Rubinho Barrichello, a primeira decisão disse que o Google tinha que pagar a ele R$400 mil. Bem, eu acho que o Barrichello não precisava de R$400 mil, apesar de de todos os comentários que tinham contra ele naquela comunidade. Mas foi R$400 mil. E quantas vezes, e aqui, em alguns anos, conversando com os colegas do Juiz do Brasil, eles tinham que contratar advogados em todos os lugares do Brasil para cuidar de processos em que o Juiz do Brasil era responsabilizado, eles supostamente deveriam ser responsabilizados por um conteúdo que eles indexaram. Muitas vezes. E por isso foi necessário o artigo 19. Professor Caio, vamos fazer um exercíciozinho aqui? Sim. Junto com o pessoal aqui. Vamos. Pessoal, Mas sentado mesmo. Vamos lá aqui. Sentado. Exercício a gente entende, né? Umas corridinhas. Sim. E tudo. É. Onde é que no artigo 19, pessoal, leiam, fala que um conteúdo na internet somente poderá ser removido com ordem judicial? Vamos lá, leiam, está grande. A gente colocou bem grande aqui, em vermelho, destaque. Me digam, me ajudem, onde é que fala no artigo 19 que um conteúdo na internet somente poderá ser removido após ordem judicial? Você consegue ver em algum lugar, professor Caio? Não. Eu tenho outra pergunta depois para fazer. Você pode fazer Você enquanto já o pessoal sabe lê o que aqui. é. Ó. E chegou uma pergunta também. Chegou? Chegou. Renato, você está batendo os recordes aqui de participação do pessoal aqui do evento. Então pode aumentar o tempo já, né? Oi? Pode aumentar o tempo também já. Pode aumentar aí. A gente cobra os royalties depois. A gente está fazendo uma filtragem aqui das perguntas. Filtragem não pode, sabe? É censura. Né? Censura não é pode. Censura. Aí pode ser responsabilizado. Moderação. Vamos chamar de moderação. Eu contei o momento da edição. Vamos lá. Mas a gente tem uma pergunta aqui que foi bastante expressiva, ela surgiu várias vezes de formas diferentes, que é a seguinte: entre o direito à liberdade de expressão e o direito à privacidade, será sempre considerado caso concreto? Vários participantes fizeram essa mesma pergunta de formas diferentes, querendo saber se o caso concreto sempre vai determinar a solução desse conflito. Você quer responder, professor Caio? Bem, talvez a gente tenha uma posição um pouco diferente, né? Eu e o Renato, a gente diverge em alguns pontos, e por isso que a gente está aqui, né? Acho que para ter um contraponto. Mas eu entendo que sim, né? Eu acho que essa é a essência do direito. Quando a gente tem conflitos de direitos, a gente nunca sabe exatamente para qual lado a balança vai pender antes de analisar o caso concreto. E aí a gente tem vários exemplos. Entre um conflito de direito à manifestação e o conflito, direito de ir e vir. O que prevalece? A gente tem que ver no caso concreto. Direito de liberdade religiosa e direito à vida. Algumas religiões, os seguidores preferem morrer a fazerem uma transfusão de sangue. Então, chegando um seguidor dessa religião no hospital, que se nega a receber transfusão de sangue, ele prefere morrer a receber uma transfusão. Deve o médico transfundir o sangue ou obstar-se e deixar o paciente morrer? Então, são situações que a gente precisa verificar no caso concreto. E, mais uma vez, essa é a beleza do direito. Se a gente tivesse... E aí é interessante a gente cruzar essa ciência eminentemente subjetiva, que é o direito, com a ciência estritamente objetiva, que é a tecnologia. Por isso que é tão difícil agora, com essa sociedade tecnológica que a gente tem, compatibilizar leis com a novidade, com a inovação da tecnologia. E a gente vive o que se convencionou chamar de crise paradigmática. A sociedade tem caminhado de forma muito rápida e a gente fica tentando correr atrás do prejuízo. Então, eu responderia que a gente precisa sempre, no caso de conflitos de direitos, ver qual vai prevalecer no caso concreto, porque o Constituinte não elegeu uma ordem de prioridade. Se a gente abrir a Constituição, ela não vai falar o mais importante é o direito à vida do que o direito à liberdade de expressão. Apesar de que, pensando com a ideia do legislador, talvez ele entenda que a liberdade de expressão eu só tenho se eu tiver a minha vida. Então, intuitivamente, a gente pode pensar que a vida prepondera em relação à liberdade de expressão, mas nem isso o legislador estipulou. Então,
talvez precisemos sim no caso concreto. O que você acha, Já professor diria Renato? Robespierre, né? A vida enfeite a liberdade de expressão, no momento na Revolução Francesa. Sim. Mas, e sendo mesmo procedimental, também entendo, concordo, que a análise terá que ser caso a caso. O próprio tribunal, o próprio STF, em alguns casos, já teve a oportunidade de analisar esse conflito. Esse é o conflito que mais surge na internet. É privacidade versus liberdade de expressão, é privacidade versus acesso à informação, é direito à honra versus direito de crítica, entre outros. E nós temos aqui dois direitos fundamentais em conflito, que não há uma hierarquia entre eles, como o professor Caio mencionou, e nenhum deles, no caso concreto, pode deixar de ser aplicado. Quando nós temos o conflito entre dois direitos fundamentais, com o conflito entre dois princípios, eles vão ter que ser aplicados, no caso concreto, de acordo com aplicando o princípio da proporcionalidade, a regra da proporcionalidade. O que é dito é que, em um caso concreto, ambos terão que ser aplicados na sua medida. Então, nós teremos nenhum vai poder prevalecer sobre o outro de forma exclusiva. Eu não posso simplesmente afastar a privacidade e somente manter a liberdade de expressão, como eu também não posso somente manter a liberdade de expressão e afastar a privacidade. Acho que eu repeti. Mas, sim, a análise é no caso concreto. E voltando aqui ao termo direito de esquecimento, professor Caio, quando o Tribunal de Justiça Europeu estava analisando o caso concreto, ele reiterou que, apesar de ter criado critérios a serem seguidos de forma cumulativa para a aplicação do direito ao esquecimento na Europa, eles têm que ser feitos caso a caso. É tanto que o Google criou uma equipe de pessoas na Europa somente para receber requisições de pedidos de direito ao esquecimento, requisições de pedidos de remoção na internet ou de indexação na internet. E o que a gente não pode confundir, pessoal, depois a gente tivesse a oportunidade de discutir só essa questão de direito ao esquecimento, que o que o Tribunal de Justiça Europeu determinou na análise do caso concreto não foi a remoção do conteúdo. Em nenhum momento ele disse que o conteúdo original tinha que ser removido. Ele disse apenas que não poderia ser facilitado, o Google não poderia facilitar que ele fosse encontrado. Vamos pegar aqui para o Justiça Brasil. Então, o que o Justiça Brasil faz, e de forma brilhante, é facilitar, agregar o conteúdo que já está disponível para todos nós. Está disponível no Diário de Justiça, no Diário Oficial, em publicações. E ele coloca de uma forma mais fácil. Se fosse aplicado o direito ao esquecimento ao Juiz Brasil, o Juiz Brasil ele apenas teria que desindexar aquela informação, mas a informação ela continuaria a existir. Não poderia ser determinado que o Juiz Brasil removesse o conteúdo que é do Diário Oficial, do Diário de Justiça. Ele apenas é o que a gente chama, o que foi levado em consideração no caso concreto foi a potencialidade de dano devido à exposição que o Google causa por ser a máquina de pesquisa principal do mundo. E aí, sim, para concluir a resposta, é que, sim, a análise tem que ser, todas as vezes, caso a caso. Pessoal, terminaram de ler aqui o artigo 19? Em que local do artigo 19 fala que um conteúdo somente pode ser removido com ordem judicial? Em algum lugar fala? Sim ou não, pessoal? Não fala. Em nenhum local do Marco Civil na internet, em nenhum local se fala que conteúdo na internet somente pode ser removido mediante ordem judicial. Existe conteúdo ofensivo na internet? Existe, senão a gente não tinha emprego. Senão nem estava aqui. A maneira como eu conheci o Juiz Brasil foi porque um cliente nosso se sentiu ofendida com o conteúdo. E que, no caso, se busca o judiciário para poder remover esse conteúdo, muitas vezes, porque é um conteúdo subjetivo, de análise subjetiva, que caberia, na dúvida, ao judiciário dirimir se o conteúdo é lícito, é ilícito. Mas pode o Juiz Brasil, pode o intermediário remover o conteúdo, se aquele conteúdo violar suas próprias regras de uso, ou o próprio intermediário entender que ele é um conteúdo claramente ilícito. E é o que o artigo 19 preconiza. É o que o Marco Civil da internet preconiza, que, na dúvida sobre a licitude de um conteúdo, é possível que o intermediário aguarde o judiciário decidir sobre a licitude. E, enquanto ele aguarda, ele não poderá ser responsabilizado. Ou seja, o Rubinho Barrichello, se fosse hoje em dia, provavelmente ele não teria ganho R$400 mil.
Uma outra e também esse tipo de caso pode ficar mais difícil. Também numa decisão, um caso recente, falando sobre, versando também sobre direito eleitoral, propaganda eleitoral, um vídeo no YouTube, o Google se recusou a remover, porque entendia que o vídeo estava dentro dos limites da liberdade de expressão. E as partes foram a tal ponto que foi protado um pedido de prisão para o diretor-geral no Google no Brasil. E que, no caso, ele não foi preso, mas sim, ele foi acompanhado até a Polícia Federal, e após sair da Polícia Federal, o vídeo foi eventualmente removido. E o Marco Civil, ele tenta evitar alguns abusos como esse, que, dependendo da interpretação, pode ser considerado um abuso. Algo que o Marco Civil também, ele alterou, essas alterações são bem recentes, de um ano para cá, é que, para remover um conteúdo na internet, você tem que dizer especificamente qual conteúdo tem que ser removido. Não é simplesmente chegar lá, professor Caio, e dizer, retira aquele vídeo, retira aquela foto. Que foto? Que vídeo? Não, o vídeo um caso interessante aqui, foi do Maradona. O Maradona, se eu fosse perguntar aqui para vocês, quando fala a palavra Maradona, que outras palavras vêm à mente, vocês falariam N termos, e muitos deles eu não posso falar aqui pelo horário, mas ele simplesmente pediu que qualquer referência a ele fosse removida na internet, nas máquinas de pesquisa, na Argentina. O Google foi lá e disse que não tinha como fazer. O Yahoo simplesmente apagou tudo sobre ele. Então, por um tempo, quem pesquisava Maradona no Yahoo Search na Argentina não via nada. E é para evitar também práticas como a que aconteceu com o vídeo da nossa querida Daniela Sicarelli. A atriz, ela, em 2006, ela foi flagrada numa praia como essa bonita que nós temos aqui, num dia de sol como esse, em atos que, infelizmente, devido pelo horário também, eu não posso passar o vídeo, que foram flagrados por um paparazzi. Esse paparazzi pegou esse vídeo dela e colocou na internet. E ela se sentiu ofendida e entrou com um processo judicial determinando a remoção desse vídeo na internet. E a responsabilidade do Google, porque o Google foi lá e permitiu a veiculação desse vídeo. Só que aí, em vez de remover somente o vídeo, eles simplesmente removeram o youtube.com. Então, em 2007, durante um bom tempo, quem tentava acessar o YouTube no Brasil simplesmente recebia a seguinte mensagem: uma ordem judicial determinou o bloqueio do acesso ao site YouTube por todos os provedores de internet no Brasil. Porque, em vez de especificar exatamente qual era o conteúdo ofensivo, a ordem judicial determinou que todo o serviço fosse retirado do ar. E aqui, será que essa medida, professor Caio, seria desproporcional? Será que por causa de um vídeo ofensivo, todas as pessoas elas deveriam ter o seu direito de acesso à informação, de acessar o YouTube, mitigados? E foi isso que o Marco Civil veio tentar evitar. Com essa determinação específica de conteúdo, também, ao que a gente vê, quando um cliente chega e diz, eu quero que tire tudo sobre mim. Como é que poderia o intermediário fazer isso? Nesse caso aqui da Sicarelli, uma curiosidade, pelo menos a história que se conta, é que o desembargador, quando determinou a remoção do YouTube de todo o Brasil, ele não sabia exatamente do que se tratava essa plataforma. Ele pensou ser uma plataforma em que só era veiculado conteúdo ilícito, falou, bem, então eu vou tirar essa plataforma do ar, porque não tem nada que presta aí. E aí, quando ele chegou à sua casa, foi conversar com o filho dele, que à época tinha 10, 11 anos, e o filho dele explanou para ele, não, pai, o YouTube tem um vídeo, eu posso ter vídeo da minha escola, eu posso ter vídeo dos meus coleguinhas. Aí ele entendeu do que se tratava o YouTube e falou, bem, então quer dizer que não é só isso, não só tem coisa errada. E aí, espontaneamente, o juiz de ofício reformou a decisão e tornou ao ar o YouTube. Então, a gente vê que, em muitas situações, por um pedido, talvez, o juiz ele também pode ser levado a erro. Então, foi isso que aconteceu nesse caso específico. E o curioso é que, no momento que o YouTube foi bloqueado no Brasil, vocês imaginam qual foi o termo mais pesquisado no Google?
como acessar o YouTube no Brasil. A ordem judicial, pessoal, simplesmente ela não tinha eficiência. Ela não funcionava, porque existiam ainda, no Brasil, várias maneiras de acessar o YouTube. E façam uma experiênciazinha depois, não faço agora devido ao horário, coloquem só o nome da nossa modelo aqui e vídeo, e veja se vocês não conseguem achar o vídeo na internet. E é por isso que muitas vezes ainda se fala que a internet seria essa terra sem lei, mas ela não é. Mas é necessário saber como o serviço funciona. E devido a essa característica do serviço, não responsabilizar o intermediário. E é tanto que a modelo Daniela Sicarelli, ela viu o erro que tinha cometido e até pediu desculpa. Tá, a gente lhe perdoa. Tá? Mas o Marco Civil, ele tenta coibir esses abusos. E algo que foi algo inovador também é que o Marco Civil, apesar de a gente vai ter agora, tem um novo Código de Processo Civil que a gente vai ver como é que ele se aplica agora, mas já o Marco Civil, ele criou um novo pré-requisito, um novo requisito para a concessão de tutela antecipada. Não só os requisitos do fumus boniuris, do periculum in mora e outros já previstos no Código de Processo Civil, mas que o magistrado, ao analisar um conteúdo na internet, não só ele deveria analisar sobre os princípios da liberdade de expressão e da privacidade, entre outros previstos no ordenamento nacional, mas o interesse da coletividade na manutenção daquele conteúdo. Será que, no caso concreto, respondendo aqui novamente a nossa pergunta, aquele vídeo aquele conteúdo que está sendo requisitado a remoção, é interesse da sociedade que ele seja mantido? Sim ou não? O magistrado tem que se perguntar isso. E, para tentar evitar práticas, como aqui foi tentado, também no nosso último pleito eleitoral. Será que um conteúdo de um candidato à presidência, será que é no interesse da coletividade, se realmente não for um conteúdo totalmente falso, será que se não for conteúdo calunioso, mas verdadeiramente calunioso, será que não é do interesse da sociedade que esse conteúdo fique no ar? Será que no interesse da sociedade que um conteúdo que é publicizado por meio do Diário de Justiça, do Diário Oficial, ser mantido no ar? O magistrado, desde junho do ano passado, tem que levar em mente essa consideração para conceder uma tutela antecipada. Professor Renato, a gente tem uma pergunta. Senhores, tá bombando aí? Eu aproveito a oportunidade para lembrar que vocês estão batendo nossos recordes aqui de participação. Eu selecionei mais algumas perguntas aqui. Elas são relativas aos parâmetros de remoção, certo? De conteúdo da internet. A primeira é a seguinte, se vocês acreditam que a Humaniza Redes é uma iniciativa válida para o gerenciamento de conteúdos inadequados que estão na internet, e o que, na realidade, seria um conteúdo inadequado, considerando que a internet é uma grande fonte de liberdade de expressão. Dizer o que é um conteúdo inadequado é praticamente impossível. E é por isso que a resposta seria, toda vez tem que ser feita no caso concreto. Que, por exemplo, se me chamar de baixinho, cearense, cabeçudo, para mim é um elogio. Para mim é um elogio. Eu vejo, não me importo de maneira alguma. Se dizer que é o nordestino arretado, provavelmente para nós vai ser elogio. Mas a gente viu muitas vezes também, quando falam isso, quando eu cheguei em São Paulo, há 6 anos, aconteceu uma causa comigo que, para muitos, poderia ser considerado preconceito. E, para mim, era piada, eu faço rir. Então, analisar o que é realmente um conteúdo indevido, dizer que realmente é conteúdo indevido seria ser ingênuo, eu estaria aqui sendo leviano. Mas, realmente, existem alguns conteúdos que a gente pode dizer que seriam ilícitos. Então, se a gente tem um conteúdo que faz apologia ao terrorismo, ou que fala realmente de terrorismo, ele pode ser, talvez seja um dos exemplos, mas mesmo ele tem que ser levado num contexto. Por exemplo, Marcha da Maconha. Vou fazer um termo polêmico mesmo aqui. Será que a Marcha da Maconha seria considerada uma apologia ao crime? A consumir
drogas ilícitas? O que é que vocês acham, pessoal? Sim ou não? O STF não esqueceu, mas o STF disse que não. Porque a questão, a marcha da maconha, ela não defendia o consumo da droga ilícita. Ela defendia a legalização de uma droga que atualmente ainda é considerada ilícita. Até o contexto tem que ser analisado. Se eu vou falar do conteúdo terrorista, nós temos leis que determinam que o conteúdo é ilícito. Só que, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre terrorismo, se eu sou um pesquisador fazendo um doutorado falando sobre aquele tema, será que minha tese de doutorado não pode ser colocada na internet? E aí foi dito do Humanizas. Para quem não conhece, o Humanizas é uma prática recente da Presidência da República, junto com o Ministério da Justiça, em que tenta escanear a internet para achar conteúdos ofensivos, conteúdos racistas, como a gente vê cada vez mais sendo veiculados e vociferados na internet, e tentar, quando encontrar um conteúdo desse, tomar as iniciativas adequadas. Eu acho muito válida a iniciativa, inclusive eu tive a oportunidade de colaborar com o Humanizas, uma colaboração pequena, mas até mesmo no Humanizas, quando encontrar um conteúdo racista ou algum outro, tem que ser analisado num caso concreto. Porque o que pode ser considerado um comentário que fazem um jogador de futebol, como a gente tem N exemplos, talvez não seja. E tem que ser levado também em consideração a opinião da pessoa. Não existe uma regra em que uma regra ou uma régua que você pode passar do lado. Isso aqui é conteúdo lícito, isso aqui é conteúdo ilícito. Só um adendo, professor Renato. A gente mencionou o artigo 19 lá, que você pediu para o pessoal buscar uma possibilidade de que somente haja remoção com ordem judicial, e realmente não há isso. Só comentar o artigo 21 do Marco Civil, e que lá expressamente há uma possibilidade de que, mediante o envio de simples notificação extrajudicial, os portais, os provedores de aplicação, são obrigados a remover o conteúdo que contenha cena de sexo, de relações sexuais, em que os que participam daquele vídeo, daquela cena, não tenham autorizado aquele conteúdo. É o famoso revenge porn. Então, a única opção explícita que o Marco Civil fez foi de que, em havendo cena de pornografia em que os atuantes naquela cena não tenham autorizado a publicação daquele conteúdo, mediante o envio de simples notificação extrajudicial com a identificação inequívoca do conteúdo, deve o provedor de aplicação tomar as atitudes para a remoção no menor espaço de tempo desse vídeo. Então, é só para pontuar. E se ele não remover, ele pode ser responsabilizado. Sim. Ou seja, até nesse caso, o intermediário ele só pode ser responsabilizado quando ele toma ciência da existência do conteúdo. Porque antes dele tomar ciência, antes dele ser notificado, ele simplesmente não sabe que tipo de conteúdo é aquele. Não faz essa análise prévia. A gente teria que ter aulas e aulas aqui para a gente poder explicar tecnicamente que seria inviável essa análise técnica prévia. E aqui, não só o Marco Civil, ele trata sobre remoção de conteúdo. Ele também traz novos procedimentos para remover o conteúdo e para identificar quem é o real responsável pelo conteúdo ilícito. Se o Marco Civil partir da premissa que quem tem que ser responsabilizado não é intermediário, é quem gerou o conteúdo ilícito. É quem foi lá e, de forma dolosa, vamos falar mesmo aqui, ou seja, havia a vontade de ofender alguém, ou então, de forma omissa, por negligência ou imperícia, colocou aquele conteúdo. E aí ele determina que é possível que requerer ao juiz que sejam fornecidos os registros eletrônicos que podem levar à identificação daquela pessoa. Toda vez que qualquer um de vocês se conecta à internet, se conecta a qualquer serviço, existe um registro eletrônico dessa conexão. Pessoal, por mais que vocês usem ferramentas que tentam anonimizar, é possível ter algum tipo de registro sobre o seu acesso à internet. É tanto que existe uma metodologia já conhecida para identificar os responsáveis por ilícitos na internet. E aí eu faço um adendo, professor Caio, só quem tiver interesse no material, ele já está disponível na internet. Então, se você for lá, até mesmo no site de Jus Brasil, já tem o link lá. Já tem. Já tem um link.
você pode colocar renatoleite.jusbrasil.com.br ou então Caio César Lima. caio.cesarlima.jusbrasil.com.br. Os slides já estão lá para quem tiver qualquer interesse. A gente explica um pouco disso, como é que se dá não só a remoção, como se dá também a questão de um procedimento que é feito normalmente para remover o conteúdo e para identificar alguém na internet. No próprio site do Jus Brasil Conecta mesmo, acho que o pessoal já colocou lá, está disponível, pessoal. Inclusive em formato PPT aí, para quem quiser poder pegar um material. Porque o Marco Civil, ele não só permitiu que o ofendido ele requisite ao juízo o fornecimento dos registros eletrônicos, como ele determinou que as empresas de internet, de serviço de internet, eles têm que manter esses registros por períodos mínimos. Se você for um provedor de acesso à internet, como TIM, Vivo, Telefônica e os outros, você tem que manter isso por um período mínimo de 1 ano. A gente teve uma briga muito grande sobre essa questão do período, mas eu concordei com o professor Caio, e que é um período mínimo de 1 ano. E os serviços as aplicações de internet, que são serviços que nós acessamos na internet, como o Jus Brasil, como o Google, como o Facebook, ele tem que manter esses registros eletrônicos por um período mínimo de 6 meses, justamente para, em eventual ilícito, em eventual procedimento de investigação, for possível a identificação do responsável pelo conteúdo ilícito. E, se ele não mantiver, se o intermediário não mantiver esses registros, não guardar por esse período mínimo, aí sim ele poderá ser responsabilizado, porque foi um dever inerente ao seu modelo de negócio, inerente à sua atividade, que ele deixou de cumprir. Era como aqui, vamos pegar aqui a analogia do carteiro novamente. O carteiro ele não vai ser responsável pelo conteúdo da carta, mas ele poderá ser responsabilizado se ele extraviar a carta. Ele poderá ser responsável se ele simplesmente não conhecer aquele CEP e, por isso, deixar de entregar a carta. Então, é um dever inerente do carteiro entregar a carta, e por isso ele poderá ser responsabilizado. Ele não deverá ser responsabilizado pelo conteúdo da mensagem. Não, do not shoot the messenger. Professor Renato, desculpa. Opa, tem mais a gente perguntas? tem mais uma pergunta. Mais perguntas, muitas perguntas. 2 pontos que estão suscitando bastante dúvida. Primeiro, de natureza procedimental, em relação às introduções do novo CPC e do Marco Civil. Tem uma pergunta aqui que ilustra essa linha de dúvida, que é a seguinte: se a remoção de algum tipo de conteúdo pode ser feita de maneira cautelar, antes mesmo de ser analisado qualquer tipo de denúncia, por exemplo. Bem, se eu entendi a pergunta, se precisa de ordem judicial para remoção ou não. Nesse caso, o Renato já comentou que não precisa. E o nome da ação, o nome iuris, não sei exatamente se é essa a pergunta, a gente pode entrar com a cautelar, é possível entrar com a medida cautelar, ou também com a ação de obrigação de fazer, né, que seria a remoção do conteúdo. Então, a gente pode entrar com cautelar e depois entrar com eventual medida principal, e aí seria a dúvida qual seria a principal nesse caso de uma remoção, porque a indenização talvez não caiba mais, tendo em vista as previsões do 19 do Marco Civil, mas uma opção mais viável é buscar o poder judiciário no âmbito do juizado especial, porque a lei faculta a possibilidade de buscar o juizado especial para remoção de conteúdo. Então, essa talvez seja uma opção. O outro ponto que suscita dúvida é a posição de vocês com relação à Deep Web. Alguns participantes mencionaram que foi citado em algum ponto da palestra que a internet não é um mundo sem leis, mas e o que dizer da Deep Web? Vamos esclarecer primeiro o que é Deep Web? Pessoal, levanta a mão aqui quem tem serviço de e-mail. Levanta aqui, todo mundo. Beleza. Levanta a mão quem utiliza Facebook. Levanta a mão aqui quem acessa o Jus Brasil depois de colocar login e senha. Pessoal, todos vocês usam Deep Web. Vocês são criminosos? Espero que não. Se for, não precisa levantar a mão também, tá? Pessoal, Deep Web, o conceito de Deep Web é aquilo que existe um meio controlado de acesso, existe uma forma de controle para se ter acesso à informação. No momento que eu acesso meu e-mail, eu tenho que colocar meu login e minha senha lá. Se eu simplesmente for no Google e colocar lá
viagem para o Monte Roraima. Eu não vou achar aqui o roteiro de viagem que está salvo dentro do meu e-mail. Simplesmente não vai aparecer no Google. O Google não tem como indexar isso aqui, porque existe uma restrição de acesso. Se eu colocar lá no Google, ele não vai mostrar tudo o que eu curti no Facebook, ou todo o conteúdo, as minhas conversas que eu tive no Facebook Messenger. Se eu tenho, por exemplo, a minha plataforma, a minha rede empresarial, que eu posso acessar aqui do hotel, porque eu tenho um acesso controlado via VPN, ou qualquer outro tipo de acesso controlado, eu estou entrando na Deep Web. Deep Web é aquilo que não é facilmente indexado. É tanto que, eu vou revelar isso aqui, depois o Rafael me mata, mas o JUS Brasil, ele foi criado originalmente para pesquisar Deep Web. A ideia do JUS Brasil, ainda nos primórdios, antes de ser ligado a algo jurídico, era justamente ter uma ferramenta para pesquisar conteúdos que as ferramentas de pesquisa, como o Google, à época, não conseguiu indexar, não conseguiu listar, que é a conhecida Deep Web. O que o JUS Brasil faz, a forma de crawling do JUS Brasil faz, em algumas formas, pode ser conhecido como Deep Web. Então, se a gente partir da premissa que tudo está na Deep Web é conteúdo ilícito, todos nós somos criminosos. Mas existe conteúdo ilícito na Deep Web? Sim. Como também existe na web da superfície, a Surface Web. Quer dizer que o fato disso me torna um criminoso? Não. Tudo bem, Renato, mas vamos partir da premissa que para acessar determinados sites que estão na Deep Web, pelo próprio conceito de Deep Web, eu tenho que utilizar algumas ferramentas de anonimização, como o Tor, que não permitem a fácil identificação daquela pessoa. Existem meios para identificar? Sim, existem meios para identificar. É mais difícil? É mais difícil, mas também não é impossível. Então, e também não é só o fato de eu utilizar essas ferramentas como o Tor, que eu vou ser também considerado um criminoso ou qualquer prática de ilícito. Sabe quem é que utiliza muito Tor? Jornalista, defensor de direitos humanos, ou quem está fazendo agora, por exemplo, protestos, organizando protestos que nós temos agora no Brasil afora, porque sabem que, eventualmente, eles podem estar sendo monitorados ou observados e querem fazer isso de forma segura. A Constituição garante o direito de assembleia, e o direito de assembleia é de forma em paz, peaceful. E isso muitas vezes tem que ser feito sem que eu esteja sobre o controle, sobre a observação, sobre o monitoramento do Estado de quem tem interesse sobre aquilo ali. Então, a Deep Web é quase tudo. O Google indexa muito, 5% da internet, o resto tudo é Deep Web. Então, acho que seria mais ou menos a pergunta nesse sentido. E uma outra questão interessante que a gente estava falando aqui é que o juiz ele deve também tomar todas as medidas possíveis para manter esses registros eletrônicos guardados com segurança, para manter a intimidade das pessoas. Só que alguns tipos de registros, como os dados cadastrais, eles podem ser obtidos sem ordem judicial, por algumas autoridades administrativas. A questão é, quem são essas autoridades? Quem você acha que são as autoridades, professor Caio? E é interessante aqui a escolha do legislador. Não sei se proposital ou por falha mesmo, mas o legislador preferiu proteger mais o IP do que dados cadastrais. Eu não sei você, mas talvez a opção de proteger mais o IP do que meu nome tenha sido por uma falha ou por algum equívoco. Existe uma justificativa para isso, mas talvez não seja efetivamente essa a opção do legislador. E respondendo a sua pergunta... Quem seriam as autoridades? Quem eventualmente seriam as autoridades? A gente tem, por exemplo, a lei da organização criminosa, que lá ela menciona especificamente no artigo 15 quais seriam as autoridades administrativas que teriam competência para solicitar dados. Talvez essas autoridades, então, seriam membros do Ministério Público e delegados de polícias. Na investigação de um crime específico, esses dois entes teriam aí a autoridade de solicitar dados cadastrais independentemente de ordem judicial. Mas a gente teria que ver, no caso concreto também, mais uma vez, se há um crime especificamente objeto de investigação pelo delegado de polícia. E essa previsão do parágrafo 3º, é necessário ter um processo judicial? Será que as autoridades podem requisitar sem que haja um processo judicial?
Talvez sim. Talvez o membro do Ministério Público e delegado de polícia no curso de investigação processual penal. Mas fica dúbio, e esse é um dos pontos, você comentou da regulamentação lá do Marco Civil. O Marco Civil agora está sendo regulamentado, a sociedade civil está sendo ouvida acerca de diversos pontos, especialmente sobre neutralidade de rede, e um dos pontos que precisam ser aclarados nessa regulamentação, que vai sair pela Presidência da República, é justamente esse parágrafo 3º desse artigo 10. Em que medida essas autoridades podem solicitar isso? E, primeiro, quais são essas autoridades? Porque, realmente, a lei falhou nesse ponto específico. Bem, a gente acho que um dos maiores embates que eu e o professor Caio temos é sobre a questão de privacidade. E eu não sou muito fã desse parágrafo 3º, mas também seria um outro encontro. Porque uma outra coisa que o Marco Civil tenta evitar é algumas práticas que nós temos encontradas hoje aqui. Deixa eu aqui, novamente, quem aqui não utiliza o WhatsApp? Todas as pessoas. E como é que vocês ficariam se o WhatsApp simplesmente parasse de funcionar? Vocês sabiam que vocês quase ficaram sem WhatsApp no Brasil? Que por questão de minutos, algumas operadoras quase bloquearam o WhatsApp no Brasil? Teve uma que chegou a bloquear, inclusive. Tem uma que chegou a bloquear, né? É. Professor, explique. Teve um processo específico em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em que o juiz solicitou ao WhatsApp várias informações referentes a uma quebra de sigilo específica, envolvendo aí questões de pornografia infantil. E aí o WhatsApp negou-se a fornecer isso daí via Facebook, porque o Facebook comprou o WhatsApp, mas eles entendem que as operações ainda são separadas. Então, o juiz ingressou com ação contra o Facebook no Brasil por representar o WhatsApp e solicitou que o Facebook desse esses dados solicitados. E, em resposta, o Facebook falou que não ia entregar as informações porque eram empresas distintas. Os dados do WhatsApp estavam armazenados fora do Brasil. E aí, nesse momento, o juiz, tá bom, então, já que você não vai me dar os dados, você não vai mais poder fornecer os seus serviços para nenhum brasileiro até que você cumpra as decisões judiciais. E aí o juiz, na verdade, o delegado oficiou todas as operadoras de telecom de uma decisão do juiz, operadoras de telecom e backbones, que é quem fornece efetivamente a provimento de conexão, para que eles bloqueassem o acesso de todos os brasileiros ao WhatsApp. Teve uma operadora de conexão, um provedor de conexão que cumpriu essa decisão. Em 2, 3 minutos, eles tiveram centenas de ligações no call center deles, mas a gente conseguiu, lá no escritório, especificamente, a gente ingressou com um mandado de segurança para tentar cassar essa ordem que oficiava as provedoras de conexão e backbones a bloquearem o acesso ao WhatsApp. E foi deferida a segurança, então o WhatsApp está mantido, é uma decisão precária, é uma decisão, numa liminar, no mandado de segurança, que a qualquer momento pode vir a ser cassada, mas, por enquanto, o WhatsApp está mantido, vocês podem continuar mandando perguntas. Pessoal, antes de terminar a palestra, a gente não vai terminar agora, mas, por favor, salva de palmas, porque vocês hoje utilizam o WhatsApp por muito do trabalho do professor Caio aqui, ó. Por favor, agradeça aqui, professor Caio, aqui, ó. Tem isso não. Aí, ó. Dá um beijo nele, vai. Tem que ser na cabeça. Tem que ser na cabeça que é mais fácil, né? Aí. Obrigado. E na manutenção dessa decisão, algo que o juiz mencionou foi que um intermediário, que o WhatsApp é um intermediário, ele apenas proporciona, novamente, o envio da mensagem. Ele nem pode, ele nem deve ler o conteúdo da mensagem. Existem vedações expressas no próprio Marco Civil, do mesmo jeito que tem uma lei que proíbe o carteiro de ler o conteúdo da carta, o Marco Civil proíbe que o intermediário leia, o intermediário, no caso de infraestrutura, tenha acesso ao conteúdo das suas mensagens. E um dos fundamentos da decisão da manutenção foi que o intermediário ele somente pode ser responsabilizado dos limites da sua atividade. E, novamente, o juiz, o Tribunal de Justiça, ele entendeu não só que poderia ser considerado desproporcional, que devido a uma investigação em curso, toda uma coletividade seria prejudicada, todos vocês, todos nós, no caso, poderíamos ser prejudicados, não mais usaríamos o WhatsApp, e também entendeu que não era a função dele fazer análise desse conteúdo,
que foi, no caso aqui, o artigo 3º, inciso 6 do Marco Civil na internet. E, por isso, o WhatsApp ainda está em voga, está funcionando aqui, e eu posso falar com minha mãezinha que está no Ceará. Um caso mais recente aqui, dessa semana passada, é sábado ainda, né, dessa semana, foi um caso da empresa Uber. Talvez a Uber seja, talvez não, a Uber ela é menos conhecida que o WhatsApp. Talvez até aqui em Maceió, porque Maceió ainda não é uma das cidades atendidas pela Uber. Mas levanta o braço aqui, quem sabe o que é Uber? Algumas pessoas ali atrás, aí que utilizaram, ótimo. Uber é uma empresa que permite motoristas profissionais se conectarem com algumas pessoas que têm interesse e assim utilizar os seus serviços. Independente da natureza jurídica do serviço, que a gente não vai ter tempo para discutir aqui, uma das determinações foi um processo judicial foi proposto nessa semana proibindo a Uber no Brasil. E a determinação foi que os intermediários, ou seja, a Uber é um aplicativo que eu posso baixar no meu iOS, no meu iPhone, no meu Android, no meu Windows Phone, e entre outros, que as empresas que colocam o aplicativo no ar, como a Apple, como a Microsoft ou o Google, eles removessem o aplicativo das suas lojas online, porque supostamente ele proporcionaria um serviço que não estaria nos conforme com a legislação brasileira, e que elas removessem do seu celular, se você tivesse instalado, o aplicativo. Então, simplesmente, você vai lá, tira o aplicativo, peraí. E o Candy Crush que eu baixei? Tiraram o Candy Crush porque foram considerado o Candy Crush ilícito? Foi feita uma determinação nesse sentido, que deveria ser removido o aplicativo de todos os celulares do Brasil que, eventualmente, utilizava a Uber. Então, imagina, isso poderia ser feito também com o WhatsApp. Se o WhatsApp fosse proibido, isso é uma ferramenta chamada Kill Switch. Vocês iam lá, simplesmente sacar o WhatsApp e não iam mais encontrar o WhatsApp no celular de vocês. Tecnicamente isso é possível? Tecnicamente isso é possível, pessoal. Tecnicamente, hoje, e isso está virando modinha, depois de um processo que nós tivemos no TJ do Espírito Santo contra o aplicativo Secrets, que determinou, e foi a primeira vez no mundo, num processo judicial, que se determinou a utilização dessa ferramenta, que é utilizada por medida de segurança para a empresa. As empresas criaram por medida de segurança. Alguém foi lá, um advogado esperto, e começou a utilizar isso para remover os aplicativos. Não conseguiram ainda. Mas, eventualmente, esses tipos de processo agora, que utilizam com esse serviço na internet, os aplicativos, eles podem, eventualmente, você vai abrir seu celular, seu smartphone, e um aplicativo pode simplesmente não estar lá. E a gente já tem caso concreto disso. É um caso da Amazon, em que foi publicado um livro cuja tradução não havia sido autorizada, e vários usuários haviam comprado aquela edição daquele livro, e a Amazon foi notificada a excluir, a apagar dos Kindles dos seus usuários aquela obra que havia sido comprada. E aí, quando você ia abrir seu Kindle para ler aquele livro, não estava mais lá, porque a Amazon remotamente excluiu livros comprados de equipamentos dos seus usuários. E aí ela, óbvio, devolveu o dinheiro de quem havia comprado esse livro. Mas isso daí já aconteceu. E teve um caso bem recente também do iOS, que os usuários, quando instalaram do YouTube. A nova versão, o iOS 8, exatamente, as músicas do YouTube. Exatamente. Pode explicar esse caso. Quem baixou, quando foi lançada a nova versão da iOS, a versão 8.0, automaticamente foi colocado no celular das pessoas o novo álbum do YouTube, também de forma automática. E isso pode ser considerado, tem até questionamentos, se seria uma invasão indevida de sistema informático. Será que quando removem o aplicativo do meu celular, estão invadindo meu celular sem eu autorizar? Aí você tem os termos de uso. E isso é o tipo penal novo, né? O tipo penal da Lei 12737 de 2012. Como é que é conhecida a lei? Carolina Dickmann, né? Que introduziu o artigo 154A ao Código Penal, o crime de invasão de dispositivo informático. E o tipo penal, mais ou menos, fala em invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede mundial de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter ou adulterar informações.
E aí é isso que o Renato está questionando. No momento em que o meu provedor, enfim, quem me provê o sistema do meu celular, o meu firmware, meu OS, ele entra no meu celular e apaga uma informação, ele está invadindo o dispositivo informático alheio, conectado à rede mundial de computadores, mediante a violação de mecanismo de segurança e obtendo ou adulterando informação, é uma tese bem sedutora, né? Então, é isso que o Renato está questionando. Professor Caio, mas a gente veio aqui falar um pouco também do novo CPC, né? Isso. E a gente aqui, a conversa está muito boa, mas eu vou passar aqui para o meu colega processualista. Tá, Vamos obrigado. falar um pouco aqui do novo CPC aqui. Como Vamos é que ele falar se aplica ao direito digital? brevemente sobre o novo CPC, a gente tem 15 minutos. Lembrando, pessoal, o material está disponível aí, quem quiser baixar, o próprio Jus Brasil Conecta, está disponível lá. E a gente vai Professor, ficar por aqui também, depois, quem tiver alguma dúvida, e depois também, se quiser mandar pergunta pela própria plataforma do Jus Brasil, a gente responde. Na festa hoje à noite também, todo mundo vai, né? Pode fazer a pergunta, então, por favor. Nós estamos recebendo ainda Tem mais uma pergunta. muitas perguntas. Várias dúvidas surgiram sobre o caso de Daniela Sicarelli, ainda voltando um pouquinho. O pessoal viu o vídeo, né? O pessoal viu o vídeo. A dúvida é sobre o processo ou sobre o vídeo? Eu vou fazer sobre o processo, então. Tem uma aqui que é a seguinte. No caso de Daniela Sicarelli, os senhores não acham que ela renunciou a uma expectativa de privacidade quando resolveu fazer determinadas práticas em local público? Sim, sem dúvida. Eu entendo que ela abriu mão. Agora, aí entra um ponto específico. Quando eu abro mão da minha privacidade, isso necessariamente representa que qualquer pessoa pode pegar aquela foto, pegar aquela minha imagem e tornar isso público? E aí é uma discussão interessante. Quer dizer que, como eu estou aqui à frente, falando ao público, quer dizer que eu abri mão completamente da minha intimidade, da minha privacidade? Me parece que não. Eu acho que se alguém fizer uma montagem com a gente, colocar alguma coisa no fundo que não seja lista, isso não vai representar que a gente abriu mão da nossa privacidade tão somente pelo fato de estar no local público. Então, sim, ela abriu mão, mas talvez não necessariamente isso dê uma outorga ao usuário para publicar isso daí para todo mundo. É difícil compatibilizar realmente. Foi o que aconteceu no Google Maps. Sim. Então, se a gente for utilizar o Google Maps ou Google Street View, a gente pode perceber que os rostos das pessoas estão borrados. E algumas imagens foram removidas porque colocaram essas pessoas em situações embaraçosas. Então, aquelas pessoas, o Street View é um carrinho que passa no meio da rua e vai filmando tudo. Aquelas pessoas estavam em um ambiente público. Não era nem um ambiente fechado, controlado como esse aqui, mas era um ambiente totalmente público, como aqui na nossa orla. E aquelas imagens foram removidas porque não é o fato de eu estar no ambiente público que eu supostamente abdiquei de parte da minha privacidade, que significa que eu não tenho um pouco de expectativa de privacidade. E a privacidade, ela é interessante porque a gente fala em direito à privacidade, mas sabia que a Constituição não cita a palavra privacidade? O Código Civil não cita a palavra privacidade. Ela cita algumas práticas, alguns direitos que todos podem se referir, dependendo do contexto, à privacidade, como intimidade, como honra, como imagem. Então, quando eu estou falando de privacidade, eu estou falando de tudo isso. Então, eu posso arguir todos esses direitos, argumentar todos esses direitos para manter minha privacidade. E até alguns autores argumentam, professor Caio, que eu não posso abdicar totalmente da minha privacidade, que por ser um direito fundamental, eu não poderia abdicar, que o núcleo duro daquele direito fundamental teria que ser mantido em todos os momentos, mesmo quando não houvesse qualquer expectativa para mantê-lo. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Essa pergunta eu vou ler na íntegra, na forma que ela foi enviada para a gente. Ela é um pouco longa. Fiquei com medo agora. Ela é um pouco longa, como o currículo do professor Dirley. Tá. É o seguinte: o princípio da liberdade de expressão está diretamente ligado à vedação do anonimato. Neste aspecto, a colaboração do provedor de aplicações de internet se torna necessária, porém, por muitas vezes isso não é obedecido. Dificultar o reconhecimento do terceiro que fez a publicação gera a responsabilidade de indenizar ao provedor? Você pode só ler a última parte, o finalzinho? Parte. Claro. Dificultar o reconhecimento do terceiro que fez a publicação gera a responsabilidade de indenizar? Sim. Entendo que sim, mas dentro do prazo específico, né? Eu penso que se dentro de 6 meses eu chegar até o provedor de aplicação, no caso que é o exemplo que ele deu, e o provedor não tiver mais os dados, tiver removido, por exemplo, os dados do IP do usuário que criou um determinado perfil que eu quero saber quem foi,
Nesse momento, o provedor de aplicação vai assumir responsabilidade integral pelos danos que me causou e essa obrigação vai ser convertida em perdas e danos. Perfeito. E eu acho que a gente pode interpretar essa pergunta em dois viés também. Será que a pergunta final, dificultar a identificação de alguém pode gerar responsabilidade? Processualmente, a gente viu que, sim, o próprio Marco Civil determina no seu artigo 12 algumas responsabilidades e algumas obrigações no seu artigo 13, 14 e 15. Será que uma empresa particular ela pode lutar pela privacidade dos seus usuários? Será que, por exemplo, o Facebook, quando recebe uma requisição judicial para fornecimento de registros eletrônicos, ele poderia apelar, entrar com recurso? Qual seria o interesse do Facebook em entrar com recurso para não fornecer esses registros eletrônicos? Manter a privacidade dos seus usuários. E será que caberia a ele defender esse direito de terceiro? Vamos pensar sobre dois viés também, essa aqui. Primeiro, economicamente para ele, sim. Para manter o seu modelo de negócio, é interessante para ele manter a privacidade das pessoas. Porque quem quiser manter a sua privacidade, irá utilizá-lo. É tanto que hoje nós temos processos judiciais grandes, Twitter e Microsoft, que não estão fornecendo registros eletrônicos de pessoas que participaram de protestos em Nova York. Por que eles estão fazendo isso? É só para manter, porque eles são bonzinhos e manter os direitos fundamentais daquelas pessoas? Pode ser, eu espero que sim, eu acredito que sim. Um CEO do Twitter falou que manter os direitos é a melhor forma de lucro. É outra discussão que a gente pode ter também, mas faz parte do modelo de negócio deles. E, para isso, é interessante para as empresas. As empresas, realmente, elas entram com recursos, elas participam do processo para manter a privacidade das pessoas. Mas vamos só caminhar um pouquinho aqui, Renato, que a gente conversa um pouquinho sobre o novo Código de Processo Civil. Deixa eu só dar uma pimentada sobre anonimato, aquela pimentada que eu sempre dou. Quem disse que anonimato é vedado? Depois, se vocês leem no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, fala: é garantida a livre manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. A Constituição ela pode ser interpretada de forma isolada? Não. Por que a nossa lei de direitos autorais ela permite livros anônimos? Eu posso criar livros anônimos e publicar. Eu não tenho a denúncia anônima. O Código Civil ele garante um direito subjetivo não só ao nome, mas ao apelido, à alcunha. Então, assim, é uma outra discussão que a gente poderia ter, mas eu quero deixar aqui. Será que realmente o anonimato é vedado no Brasil? Será que eu posso ler essa cláusula constitucional de forma isolada, sem levar em consideração a intenção do legislador em outras normas presentes no ordenamento jurídico? Bem, a gente não vai ter, infelizmente, tempo aqui. Vamos correr aqui e aí a gente volta depois com mais uma pergunta, tá? Excelente ponderação, Renato. Tenho aqui mais uma dúvida. Essa aqui vai ser a última pergunta que a gente vai, dentre muitas aqui. Várias pessoas mandaram questionamentos para a gente com relação à posição de vocês sobre a neutralidade da rede. Algumas pessoas ponderam que pode existir brecha para censura e querem saber a opinião de vocês. A gente marca um painel de 11 da noite à meia-noite só sobre neutralidade de rede, porque a última palestra que a gente deu sobre neutralidade de rede teve 4 ou 5 horas de duração. Então, é um tema que realmente a gente não vai conseguir esgotar em 10, 15, 30 minutos. Mas, você quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar com essa pergunta. Eu acho que, quando fala de neutralidade de rede e censura, sim. Eu acho que, o que é que eu quero dizer com sim? Se não tomar os cuidados adequados, a neutralidade da rede pode ser utilizada para fins de censura. Sem dúvida. Então, um termo neutralidade da rede, ele não é tão novo, mas ele está sendo muito discutido agora, porque o Marco Civil é uma das grandes inovações do Marco Civil na internet, seja a questão da neutralidade em acesso à internet. Pode falar em neutralidade da rede em outros tipos de meios de telecomunicação, mas em acesso à internet, dizendo que é vedado. O que é que o Marco Civil veda? Ele veda o tratamento anti-isonômico de pacotes na internet. O que é pacote? Aí uma colega minha entendeu que pacote era aquele que era vendido
era vendido pelos planos. Era pacote de velocidade, era pacote de dados e tudo. Ela realmente me falou isso. Eu falei, não é, pessoal. Pacote, quando o artigo 9º fala em pacote, ele fala em algo que é feito pelos protocolos de internet. E aí, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para responder isso, eu dou uma dica para quem tiver interesse sobre direito digital. É preciso, para ser um bom profissional na área de direito digital, é preciso ter um pouco de conhecimento técnico. Entender como os serviços de internet funcionam. É entender como o WhatsApp funciona, é entender como o Google funciona, é entender como o Jus Brasil funciona. Cada um tem sua particularidade. E o próprio Marco Civil diz que os intermediários, aplicações, só podem ser responsabilizadas na medida das suas características. Se eu não conheço como funciona, eu não vou conseguir nem interpretar a lei certo, porque quando a neutralidade fala de pacotes, ele não está falando daqueles pacotes que me são vendidos, que eu posso comprar velocidade diferenciada, ou eu posso comprar pacote de dados diferenciado. Está falando de protocolos de internet. Mas sim, só para responder, se houver brechas na neutralidade, ela pode ser usada para censura. Perfeito. E a neutralidade é um grande objeto de regulamentação do Marco Civil, especialmente o parágrafo 1º do artigo 9º. A Anatel está com a consulta pública aberta, né, especificamente em relação a esse ponto, e o CGI.br já fez também uma consulta sobre isso. E só avançando aqui brevemente, a gente tem 5 minutos e 18 segundos para tratar dessa segunda parte, que não vai ter muito tempo. A gente começaria a entrar um pouco mais na parte do novo Código de Processo Civil. E a primeira reflexão que a gente faria é se a gente tem um processo eletrônico ou se a gente tem procedimentos eletrônicos. E a conclusão a que chegaríamos é que, efetivamente, temos procedimentos eletrônicos. A gente tem prática de atos por meio eletrônico. A gente não tem verdadeira e efetivamente um processo eletrônico. E o que seria esse processo eletrônico? Um processo eletrônico seria aquele que se desenvolvesse integralmente por meio eletrônico, inclusive com audiências, com videoconferências, e não só os meros atos procedimentais em meio eletrônico. E o próprio Código de Processo Civil vigente faz essa menção específica, lá no artigo 193, em que ele fala que os atos processuais vão ser produzidos em meios digitais, e aí ele fala que vão ser regulamentados na forma da lei. E aqui ele remete para qual lei? Para a Lei 11.419, de 2006, que alguns chamam de Lei do Processo Eletrônico e alguns chamam de Lei dos Procedimentos Eletrônicos. Então, efetivamente, não temos processo eletrônico. Aqui é um ponto que eu estou pulando e falando rapidamente, mas que vocês, se quiserem aprofundar alguma discussão, podem, lá no Jus Brasil, colocar comentários sobre isso, que diz respeito ao prazo em dobro. No artigo 191 do Código vigente, os litisconsortes terão prazo em dobro, desde que tenham para contestar, para responder, enfim, para falar nos autos. No artigo 229 do novo Código de Processo Civil, no parágrafo 2º, isso aqui é importantíssimo para quem é advogado, para quem trabalha na área, não vai se aplicar o prazo em dobro em autos eletrônicos. Então, na maioria dos estados, na maioria das cidades, já temos processos sendo tramitados em ambiente eletrônico, e, nessas situações, os prazos para falar, ainda que tenhamos litisconsórcio no polo passivo ou no polo ativo, com procuradores diferentes, não serão em dobro. Então, essa é uma mudança significativa que saiu aí no Código de Processo Civil. Além disso, a questão da publicidade, que a gente já tratou muito, e a gente precisa olhar essa publicidade no processo civil com outros olhos, porque não adianta a gente olhar o processo eletrônico com o mesmo olhar que a gente olha um processo impresso, um processo em papel, porque é diferente o acesso que os usuários têm. No momento em que eu tenho o meu processo sendo divulgado na internet, o acesso facilitado a ele propicia uma violação de intimidade e privacidade, que a gente já conversou. Existem diversas resoluções do CNJ que tratam disso, o próprio novo Código de Processo Civil ataca um pedaço desse problema, mas não desce a fundo também. Aqui a lei do processo eletrônico, ou do procedimento, dos procedimentos eletrônicos também, resoluções do CNJ, estão todas disponibilizadas para vocês. Aqui uma situação muito específica e interessante. Agora, a gente tem essas setinhas azuis no WhatsApp. Setinha danada essa aí, viu? Meu É, amigo? perigosa. Aqui fala, Juliana, não adianta se fingir desmaiada, eu sei que você leu. Então, e o que isso tem a ver com o processo? Por que a gente trouxe isso?
Porque o novo Código de Processo Civil ele fala que na petição inicial o autor e réu vão ter que informar os respectivos endereços eletrônicos. Além disso, quando a gente fala, no artigo 106, quando a gente fala de advogados postulando em causa própria que não alterarem seus endereços, a intimação por via eletrônica vai ser considerada uma intimação válida. Pessoal, Então, né? o próprio Código de Processo Civil já traz uma previsão de intimação eletrônica de intimação válida por meio eletrônico. E será como intimação pessoal? Sim, intimação pessoal dos peritos, né? Aqui a gente vê no artigo 465, no parágrafo 2º, inciso 3º, fala lá que os peritos serão considerados intimados pessoalmente por meio eletrônico. Então, a gente vê cada vez mais a utilização de dispositivos eletrônicos para atos de intimação e citação. E aqui é um caso de uma comarca específica do Tribunal de Justiça de Goiás, em que o juiz está com a possibilidade de efetuar intimação de juizado especial por via eletrônica. Ainda é optativo isso aqui, o usuário que quiser participar dessa intimação por via WhatsApp, ele vai lá e informa seu número de telefone, ele assina um protocolo, recebe a notificação por WhatsApp e tem que confirmar. Se o usuário não confirmar o recebimento da notificação, vai ser enviada a notificação, a intimação pelas vias ordinárias. Então, a gente já vê que o código já traz previsão sobre isso. Aqui é um ponto muito específico também, falando brevemente, que é assinatura digital e assinatura digitalizada. Vocês sabiam que são diferentes? Digital e digitalizada? A assinatura digital ela segue a medida provisória 2.202 de 2001, que instituiu a infraestrutura de chaves públicas no Brasil. E a assinatura com um documento assinado com certificação digital, ele tem presunção de validade, ele tem presunção de integridade, ele tem presunção de não repúdio. É praticamente uma equivalência funcional entre a assinatura num documento em papel e a assinatura com certificação digital. Sendo que a assinatura digitalizada é aquela foto da assinatura. É como se eu escaneasse a minha assinatura e começasse a colocar aquela minha assinatura em vários papéis. Essa modalidade digitalizada não tem força jurídica. E aqui é um caso extremamente interessante que aconteceu e chegou ao STJ, é o RESP 1442887 da Bahia, da Nancy Andrighi. O que aconteceu nessa situação? 14 segundos para acabar. O advogado que tinha poderes nos autos, que tinha uma procuração otorgada para ele nos autos, assinou a petição impressa, digitalizou essa petição e pediu para um terceiro fazer o protocolo, porque o advogado não tinha o certificado digital. Estagiário. Estagiário, né? E esse cidadão que fez o protocolo não tinha poderes nos autos. Ou seja, protocolizamos uma petição cuja assinatura digitalizada era de um patrono que tinha procuração nos autos, mas quem fez o protocolo via certificação digital não tinha poderes. O que vocês acham que foi entendido? Que essa petição ela foi entendida como válida ou o protocolo foi feito por advogados sem poderes? O entendimento que prevaleceu foi de que essa petição não foi tida como válida. Então, a mera assinatura digitalizada, ainda que por advogado com poderes em processo eletrônico, não tem valor nenhum. Esse é um outro ponto extremamente importante, porque a gente pode ter um risco de ter um recurso não conhecido, de ter uma petição tida como não suficiente, tendo em vista essa ausência de preencher esse requisito processual. Aqui, um outro ponto também de relevo, que diz respeito a informações publicadas nos sites dos tribunais de justiça. Hoje em dia, com a informatização do processo judicial, é cada vez mais comum a gente ter acesso à data de protocolo, à data de juntada do AR por via eletrônica. E, vez por outra, acontecem erros. O AR é tido como juntado no dia 10 de abril, quando, na verdade, ele foi juntado no dia 5 de abril. E, se a gente contar o prazo pelo dia 5 de abril, pelo dia 10 de abril, a gente vai perder o nosso prazo de resposta. Nessas situações, existe jurisprudência dizendo que as informações dos sites são meramente informativas. Então, se o advogado perde o prazo com base no que tem nos sites dos tribunais de justiça, não é causa suficiente para a devolução do prazo. O novo Código de Processo Civil dispõe sobre isso no artigo 197, mais especificamente no parágrafo único, mas ele fala que poderá ser configurada a causa para devolução de prazo. Ou seja, remeteu a análise no caso concreto.
se a gente segue as informações meramente disponibilizadas nos portais dos tribunais de justiça e não acompanha o processo em si, eventual perda de prazo pode configurar ou não a devolução do prazo de resposta. Então, a gente tem realmente insegurança. E aqui, já passando o último caso, que eu vou expor para vocês, ainda existem outras situações, mas a gente conversa sobre elas no Jus Brasil, é a falada que o professor Salomão até comentou sobre isso, a indisponibilidade do sistema. Isso, quem advoga ou quem é estagiário sabe que acontece sempre. Você vai peticionar e o sistema simplesmente não funciona. E o que você faz nessas situações? Já existe algum alívio, alguma normativa sobre isso? O novo Código de Processo Civil fala que, se o dia do começo ou do vencimento do prazo tiver uma indisponibilidade, o prazo será devolvido. Mas o novo Código não fala o que é indisponibilidade. Então, a gente perdeu uma excelente oportunidade aí para solucionar esses problemas. A lei do processo eletrônico ataca um pouco essa situação, que fala de indisponibilidade, a gente tem resoluções do CNJ também que falam disso, mas permanece a dúvida. Se eu tiver um prazo judicial, eu nunca vou deixar esse prazo para ser protocolizado no último dia, especialmente depois das 18 horas, porque se o sistema estiver indisponível, há uma grande chance de eu perder esse prazo e não ter esse prazo devolvido, apesar de previsões específicas no novo Código de Processo Civil sobre a indisponibilidade do sistema. Bem, aqui é porte de remessa e retorno, pagamento de custas online, digitalização de documento, validade de documentos eletrônicos, execução de títulos de créditos e a provocação final. A gente falou sobre tudo, falou da sociedade da informação, que a internet não tem fronteiras, falamos sobre que as leis estão atrasadas, a crise paradigmática, e a gente vê o novo Código de Processo Civil, que vai vigorar no dia 17 de março de 2016, que fala a jurisdição civil exercida pelos juízes, pelos tribunais em todo o território nacional. Não poderia ser diferente. Com a ordem internacional que a gente tem, os Estados não podem interferir na soberania de outros. Mas será que não está no momento da gente rediscutir o próprio conceito de soberania? Porque cada vez mais precisamos de comunicações internacionais. Cada vez mais os provedores estão localizados em múltiplos países e, quando não, no espaço aéreo. Existem provedores que estão armazenados em drones, sobrevoando o espaço aéreo mundial, para que eles não consigam ser derrubados e atacados sob ordem judicial nenhuma. Então, só fica essa reflexão, a gente fica à disposição de vocês, no caso de qualquer dúvida, e quem quiser aprofundar as discussões, existem esses 2 livros, que eu e o professor Renato temos artigos escritos nesses 2 livros. Esse aqui é da Revista dos Tribunais, esse é da editora Atlas. Os 2 são sobre o Marco Civil da Internet, estão à venda nas livrarias. E, bem, é isso. Aqui são nossos e-mails. Adicionem no LinkedIn também, no Twitter, no Jus Brasil. Que a gente... renatoleite.jusbrasil.com.br e caio.cesarlima.jusbrasil.com.br. A gente fica à disposição. Obrigado. E é isso. E é isso, pessoal. Obrigado.